Terceira e última aula dentro do Ser para Ter. Despertando o desejo do outro. Relacionamento é sempre sobre você. Bom, a gente já sabe, a gente já entendeu que o mundo é um reflexo, né? Que o universo ele vai ser um espelho para ti. Ele vai trazer exatamente o que tem dentro de ti. Ele vai as tuas escolhas, as decisões que compõem a tua vida hoje são com base em pequenas crenças, pequenas coisas que tem dentro unicamente de ti. Só que é muito difícil a gente estar dentro de um relacionamento ou com uma pessoa, ou conjugal, ou dentro de um relacionamento com clientes, por exemplo. A gente vê que a pessoa tá tratando a gente mal, vê que a pessoa tá desvalorizando a gente e a gente fala, cara, isso é culpa minha. É muito difícil, é muito chato no começo. Só que quando você traz a responsabilidade pra ti, você consegue lidar com muito mais facilidade com esse tipo de circunstância, com muito mais maturidade. Compreendendo os pilares abordados nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores, você consegue entender que você precisa se tornar aquilo que você deseja atrair, certo? Bom, eu vou dar um exemplo da Porsche, que é uma marca de luxo, né? De carro de luxo, para você conseguir palpar em relação à sua vida e aplicar de forma prática. Ninguém, absolutamente ninguém, vai dar 1 milhão num carro onde a empresa não tenha investido em cada peça, não tenha selecionado com exclusividade peças de alto padrão, buscado em outros países, desenvolvido com um material especial, diferente. Ninguém vai dar 1 milhão de reais em uma lataria velha. Ninguém. Então, entendi que para que eu possa investir um valor alto, para que eu possa ver um valor muito superior a qualquer outro tipo de produto que tenha dentro do mercado hoje em dia, aquele produto precisa ter aquele valor de fato? Você precisa entender que cada versão sua vai acessar um tipo de público diferente. Então você precisa entender qual que é a cadeira que você gostaria de sentar. Você precisa escolher a cadeira que você gostaria de sentar. Você precisa escolher se você quer trabalhar por preço, se você quer trabalhar por custo-benefício, se você quer trabalhar por qualidade. Você precisa escolher o que você quer agregar no teu serviço, agregar no valor que você oferece, na oferta que você faz, no procedimento que você entrega, para que algum determinado público consiga se aproximar de ti e comprar de você. Então, não é qualquer pessoa que vai comprar uma Porsche. Não é qualquer pessoa que vai investir 1, 2, 3, 10 milhões em um tipo de carro que é esportivo. Não é qualquer pessoa que faz isso. E é por isso que a Porsche não faz propaganda de TV. Fizeram entrevista uma vez com o dono da Porsche e perguntaram pra ele o porquê que ele não colocava comerciais da marca na TV. E ele falou simplesmente assim, eu não lembro exatamente qual foi exatamente a colocação dele, mas ele falou basicamente isso. Porque o público que compra os nossos produtos, que compra os nossos automóveis, jamais ficaria sentado o dia inteiro assistindo TV. Ponto. Ele sabe exatamente com quem ele está se comunicando, ele sabe exatamente para quem ele quer vender o produto dele. Então ele sabe exatamente qual que é o valor que o automóvel dele tem, o valor que a Porsche tem, para que somente pessoas basicamente selecionadas vão investir, vão comprar. Então, da mesma forma funciona o teu produto. Relacionamento é sempre sobre você. Se você não está sendo vista, se você não está se tornando referência, se você não está crescendo, não está prosperando, não está sendo valorizada, as pessoas não vivem pedindo desconto, promoções, é você o problema. Pelo medo que você tem de perder essas clientes, essas poucas clientes, pela falta de compreensão em saber acessar um novo público, enfim, não importa. O que importa é que é você a responsável por isso estar acontecendo. Ponto final. Relacionamento é sempre sobre a gente. Outro exemplo para te conseguir basear também na tua vida, pegar como uma analogia bem legal para você começar a aplicar. Você não vai ver um homem de valor, um homem com princípios muito bem fundados, um homem que tem honra, dignidade, que saiba servir uma mulher com uma mulher vulgar, com uma mulher que expõe demais o corpo, com uma mulher depravada, com uma mulher barraqueira. Você não vai ver um homem
íntegro com uma mulher assim. Da mesma forma, você não vai ver uma mulher de alto valor com um homem que não a valoriza. Não faz sentido. Não tem como. São coisas que não conectam. Semelhante atrai semelhante. Eu me valorizo, eu atraio quem vai valorizar o meu serviço. Eu não me valorizo, eu presto promoção o tempo inteiro, eu não entendo que o meu trabalho ele é exclusivo, ele é único, eu vou atrair exatamente o tipo de cliente que só vai querer pagar baratinho, que não vai querer me acompanhar se eu começar a querer subir o meu preço, não vai me divulgar, não vai... Enfim, eu só vou atrair isso também. Semelhante atrai semelhante. Não tem como os teus resultados estarem mentindo pra ti em cima dessa circunstância. Só pra finalizar o último tema dentro dessa aula, você não vai conseguir ver no outro aquilo que não tá presente em ti. É impossível. O nosso cérebro ele não consegue captar, ele não consegue entender o que seria algo que ele nunca viu. Então, ele só entende, ele só julga, ele só fala, ele só pensa alguma coisa a respeito de alguém se de alguma forma isso existir em mim ou se de alguma forma já tiver existido. Então, por exemplo, o princípio da similaridade trata isso de forma muito clara. Eu vou dar um exemplo com duas perspectivas diferentes, dois tipos de visões diferentes e dois tipos de interiores em relação a pessoa diferentes. Vamos imaginar o cenário comigo. Tem um homem numa praça penteando o cabelo de uma criança de em média 5 a 7 anos. Ele tá penteando o cabelo dessa criança, colocando Maria Chiquinha, e aí ele faz carinho nela, brinca com ela, sorri bastante pra ela, enfim. Passa uma pessoa, a pessoa número 1. Passa por lá, essa pessoa é amargurada e já foi abusada na vida. Ela passa imediatamente, antes dela perguntar, antes dela entender, ela liga pra polícia e fala: tem uma criança sendo abusada em meio ao público. Tem uma criança sendo abusada aqui na praça tal por um homem muito mais velho, uma criança bem novinha. Não faz sentido esse homem estar passando a mão no cabelo dela e fazendo Maria Chiquinha nela, não tem como. Então, vem imediatamente pra prender esse louco. Ok. Primeira pessoa. Segunda pessoa. O mesmo cenário, a mesma circunstância acontecendo, o mesmo homem fazendo a mesma coisa. Passa a pessoa ali, ela vai, olha, ela não foi abusada, ela não tem isso dentro dela, ela não tem esses bloqueios, esses traumas, esses medos. Ela passa e fala: cara, que lindo. É muito difícil ver hoje em dia um pai cuidando tão bem de uma filha. Olha só, ele sorri pra ela, ele penteou o cabelo dela, ele já vai fazer uma trancinha no cabelo dela e tudo certo. Entendi que são duas pessoas diferentes, o mesmo cenário, duas perspectivas totalmente diferentes e vistas de modo que somente foram percebidas de acordo com aquilo que estava presente dentro delas mesmas. Não tem como a gente perceber algo que não tem na gente. Jamais aquela mulher, a segunda pessoa no caso, olharia para aquela circunstância com um olhar de temor, de pavor, de abuso, porque ela não passou por aquilo, não tem como ela perceber isso. Já a primeira não conseguiria olhar, a não ser que ela tratasse aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, ela não conseguiria olhar para aquilo de uma forma saudável, porque aquilo tá dentro dela. Então, nunca vai se tratar sobre o outro, sempre vai se tratar sobre mim. Quando as pessoas param para me apontar, para me julgar, para dizer que eu minto, inclusive recentemente até disseram que num post que eu fiz que eu era mentirosa porque ninguém tem um faturamento alto na área da beleza, enfim. Quando as pessoas falam isso, eu entendo imediatamente que não se trata de mim. É porque elas não se veem capazes de alcançar o que eu faço. Por exemplo, elas não se veem capazes de fazer por elas não se veem capazes de executar, Enfim, as crenças delas limitam elas a fazer coisas que, tipo, outras pessoas conseguem fazer e, tipo, elas não conseguem. Então, não tem como eu ficar me remoendo por picuinha, não tem como eu olhar para alguma circunstância que me faria mal se eu não conseguisse compreender isso e, de fato, colocar a culpa em mim. Eu não tenho nada a ver. A perspectiva é da outra pessoa e tudo certo. Da mesma forma, trazendo isso
pra você. Se você tá vivendo uma circunstância onde ninguém te valoriza, por exemplo, se você tá vivendo uma circunstância onde você só conecta com homens tóxicos, com mulheres tóxicas, com pessoas que não valorizam o teu serviço, com pessoas que querem pedir desconto o tempo todo, que só querem trabalhar contigo, só querem ser atendidos por você se você trabalhar com promoção, enfim, de alguma forma isso tá presente em você, você precisa ajustar isso. Relacionamento é sempre sobre você. Aí você vai e me fala: ah, Nath, mas eu não queria ter me relacionado com uma pessoa abusiva. Quem que quer isso? Quem que pede isso? Ninguém pede isso conscientemente. Nath, mas eu não pedi pra viver essa vida, eu não pedi pra viver uma vida onde eu tenho que ralar muito pra poder conseguir trabalhar e ainda as pessoas não me valorizarem, eu não pedi por isso. Tudo bem, eu sei que você não pediu por isso. Só que as crenças que você tem inconscientes, alguns padrões em relação a você acreditar que você não merece cobrar mais caro, em relação a você acreditar que você não é uma pessoa muito bem posicionada, em relação a você acreditar que dinheiro não dá em árvore, que você precisa ralar muito mesmo para poder conseguir fazer dinheiro. Essas pequenas crençazinhas, pequenininhas, que compõem a pessoa que você é, que compõem a forma como você pensa, faz com que você defina a forma como você acredita nas coisas. As crenças definem o que você acredita define o que você pensa, o que você pensa e sustenta a longo prazo definem as tuas ações, que definem algumas produções de algumas causas, que geram efeitos que de fato geram esse cenário que você está vivendo, ainda que você não esteja decidindo viver isso conscientemente. Relacionamento é sempre sobre você. Resultados sempre falam a verdade. Em 100% dos casos, o mundo é um espelho. E você precisa se tornar quem alcança as coisas, se tornar a pessoa que de fato quer alcançar tudo que você quer alcançar. Não tem como você nunca viu um milionário na vida que não se vê como milionário. E se você conhece, ele vai feliz em breve, ele não vai ficar sendo próspero por um longo período de tempo. Não tem como. As coisas, elas precisam ter coerência, elas precisam ter conexão, precisam de muita ordem, coisa que a gente falou lá nas primeiras aulas. Tudo precisa de ordem, nada acontece de forma aleatória, nada acontece porque o universo quis assim ou porque Deus quis assim. Não é assim que funciona. As coisas acontecem através de você, para que você consiga fazer com que a partir de você tenha um desdobramento legal, mas nunca de forma aleatória.